Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é a Longhouse. É interessante a gente falar sobre isso como uma constatação, né, da modernidade. Vale a pena ressaltar que essas ideias não são minhas, né? Eu simplesmente vou ler um texto e vou explicar esse texto. Então, para a gente começar, o que é a Longhouse? A Longhouse foi um termo que lá em 2018, quando o Bronze Age Pervert, o BEP, ele lançou o seu livro Bronze Age Mindset, ele citou, né, essa Longhouse como uma metáfora para explicar o nosso modo de vida moderno. E aí eu vou trazer para vocês aqui um artigo lá de 2023 chamado O que é a Longhouse, da revista First Things. Vou deixar o link ali embaixo. Esse artigo ele está em inglês, mas eu traduzi ele pela IA e eu vou ler ele com vocês. Então o título é o seguinte: o que é a Longhouse? Algo deu errado na vida cultural e política moderna. Apenas aqueles completamente anestesiados ou enganados pelos truques intelectuais de acadêmicos, como Steven Pinker, podem observar o estado atual das coisas, sem perceber sérios problemas no horizonte. Os grandes e os bons tornaram-se medíocres e débeis. As condições necessárias para a virtude cívica e pessoal têm sido constantemente corroídas, mesmo que um cataclismo jamais aconteça, uma civilização satisfeita em morrer lentamente no leito de cuidados paliativos da história já constitui uma crise suficiente. Em certos cantos da direita online, encontra-se um termo que à primeira vista parece enigmático, a Longhouse. Talvez você já o tenha ouvido, talvez tenha se perguntado o que significa, talvez não signifique nada para você. Mesmo para aqueles que utilizam o termo, ela resiste a uma definição simples. Ambivalente em sua essência, é ao mesmo tempo um conceito político sério e a piada de um elaborado círculo de iniciados. Sua definição precisa permanece elástica, não para perder o seu poder de satirizar a vasta constelação de forças sociais que critica. O termo refere-se simultaneamente ao nosso modo cada vez mais degradado de governança tecnocrática, ao fenômeno dos wokeness e aos valores progressistas, liberais e seculares que permeiam as principais instituições. Mais fundamentalmente, a Longhouse é uma metáfora para o desequilíbrio que aflige o imaginário social contemporâneo. A Longhouse histórica é um grande salão comunitário que servia como centro social para muitos povos sedentários e agrários ao redor do mundo. No discurso online, essa função histórica é generalizada para padrões contemporâneos de organização social, especialmente a troca da privacidade e da autonomia que a acompanha pelos modestos confortos e pela segurança de vida coletiva. A característica mais importante da Longhouse e o motivo pela qual ela se torna um símbolo tão ressonante e controverso da nossa situação atual é o domínio ubíguo da mãe-chefe. Mais do que qualquer coisa, a Longhouse se refere à notável correção excessiva das últimas 2 gerações em direção às normas sociais centradas nas necessidades e nos métodos femininos de controlar, dirigir e modelar o comportamento. À medida que a influência feminina aumentou nas instituições modernas, muitos observadores notaram uma mudança cultural. Em 2010, Hannah Rosen proclamou o fim dos homens. Hillary Clinton transformou em slogan de campanha a frase "O futuro é feminino". Em 2022, as mulheres ocupavam 52% dos cargos profissionais e gerenciais nos Estados Unidos. Elas obtinham 57% dos diplomas de graduação, 61% dos mestrados e 54% dos doutorados,
Além disso, são maioria em áreas como recursos humanos e conformidade regulatória, profissões que ajudam a definir as normas de comportamento no ambiente de trabalho e, consequentemente, exercem grande influência sobre a cultura em geral. Richard Hanania demonstrou como a ascensão do regime jurídico dos direitos civis e sua transformação na burocracia de RH, que gerencia quase todas as nossas instituições públicas e privadas, impõe os valores distintamente femininos de sua força de trabalho predominantemente feminina. Thomas Edison fez um argumento semelhante no New York Times, destacando como as abordagens femininas de conflito e competição se tornaram a norma entre a classe profissional. Edison cita o resumo da bióloga evolutiva Joyce Benenson sobre essas abordagens. Abre aspas. Desde a primeira infância, as meninas competem usando estratégias que minimizam o risco de retaliação e reduzem a força das outras meninas. As estratégias competitivas das meninas incluem evitar interferir diretamente nos objetivos de outra menina, disfarçar a competição, competir abertamente apenas quando ocupam uma posição de alto status na comunidade, impor a igualdade dentro do grupo feminino e excluir socialmente outras meninas. Fecha aspas. Jonathan Haidt explica que privilegiar as estratégias femininas não elimina o conflito. Em vez disso, produz um tipo diferente de conflito. Há uma ênfase maior no que alguém disse que machucou outra pessoa, mesmo que sem intenção. Há uma tendência maior de responder a uma ofensa mobilizando recursos sociais para ostracizar o suposto ofensor. Em nenhum lugar isso fica mais evidente do que no reino da liberdade de expressão e no tom do nosso discurso público, onde o consenso e a proibição de ofensa e dano têm precedência sobre a verdade. Afirmar que um homem biológico é um homem, mesmo no contexto de uma piada, não pode ser tolerado. Em vez disso, nossas normas de discurso exigem afirmação. Somos esperados para indulgir com zelo teatral fanático as preferências, por mais bizarras que sejam, de uma rolagem interminável de grupos de vítimas cujas patologias estão acima de qualquer crítica. Note-se, porém, que os marginalizados nem sempre se sentem em casa na Longhouse, como fica evidente quando mulheres esquerdistas não brancas denunciam o poder manipulador das lágrimas de mulheres brancas. Além disso, essas normas de discurso são impostas por meio de medidas punitivas típicas de grupos dominados por mulheres: isolamento social, dano à reputação e uso da força indireta e oculta. Ser cancelado é sentir o chicote dos mestres da Longhouse. A ênfase nos sentimentos está enraizada em uma ideologia mais profunda de segurancismo. Jonathan Haidt e Greg Lukianoff, em seu livro de 2018, The Coding of the American Mind, definem o segurancismo como uma cultura ou sistema de crenças no qual a segurança se tornou um valor sagrado, o que significa que as pessoas não estão dispostas a fazer os trade-offs ou as trocas exigidos por outras preocupações práticas e morais. Enquanto Haidt e Lukianoff concentram a sua análise em novidades proto-woke como trigger warnings e microagressões, o culto ao segurancismo é melhor exemplificado na nossa resposta à pandemia. Pense na lista enorme de violações dos nossos direitos básicos de liberdade pessoal e de escolha nos últimos anos, todas justificadas em nome da redução de danos. A economia, nossos entes queridos morrendo, nossas práticas de fé, a educação dos nossos filhos, tudo isso foi sacrificado no altar do segurancismo. Pense na Karen do Covid, máscara tripla, 4 doses de reforço, isolada voluntariamente por meses a fio,
hiperventilando em pânico só de sair para o mercado pela primeira vez em um ano. Depois, repreendendo o resto de nós por querermos mandar nossos filhos de volta à escola e exigindo que todos se submetam à sua hipocondria, sob pena de punição pelo Estado burocrático. Essa pessoa, que é tão frequentemente homem quanto mulher, é o avatar da Longhouse. As implicações da Longhouse se estendem ainda mais pelo cenário social. A Longhouse desconfia da ambição aberta. Ela censura o impulso de se afirmar no mundo, de partir para a conquista e a expansão. A competição masculina e as hierarquias que a impulsionam são indesejadas. Até expressões construtivas desses instintos são consideradas tóxicas, patriarcais ou até racistas. Quando Mark Anderson declara que está na hora de construir, ele precisa entender que é reconhecimento do mérito e da disposição de assumir riscos, coisas das quais essas construções dependem, não podem ser alcançados sob o domínio da Longhouse. É o mesmo nas artes. A obsessão woke com diversidade e inclusão, o surgimento dos leitores de sensibilidade e das cotas raciais no cinema ofuscam o fato igualmente insidioso de que boa parte do que passa por alta cultura degenerou em retratos monótonos, sem vigor e de vidas estáticas. Há uma falha de imaginação de todos os lados. A retirada da direita para os clássicos, embora edificante, não fornecerá os símbolos e narrativas modernas necessárias para nos guiar para fora da Longhouse. Temos tentado, à nossa modesta maneira, remediar este problema, oferecendo uma arena para as visões concorrentes que a saída da Longhouse exigirá. Passagens para lugares melhores precisam ser encontradas. Lugares onde o verdadeiro, o bom e o belo possam ser perseguidos com liberdade e ousadia, onde o espírito humano não tenha sido tolhido. Isso não é um chamado para adotar a palhaçada dos pick-up artists, o machismo raso de um Andrew Tate ou qualquer uma das inúmeras pretensões de masculinidade que se vêem na direita. Tais buscas, mesmo quando motivadas pela rejeição às normas da Longhouse, são igualmente ilusórias e diminuem a nossa natureza superior. Ainda assim, devemos resistir ao autoritarismo brando do moralismo choroso da Longhouse. Não devemos sucumbir a apelos histéricos por mais segurança, mais consenso e mais sensibilidade. Um trabalho enobrecedor nos espera, mas, primeiro, devemos reconhecer a Longhouse pelo que ela realmente é e estar dispostos a deixar para trás seus falsos confortos. Escrito por Lomes, fundador e editor da Passage Press, 16 de fevereiro de 2023. Bom, então por mais que o texto esteja bem autoexplicativo, é interessante a gente abordar alguns temas com uma profundidade maior. A Longhouse, no contexto histórico, era uma forma de habitação que ela está relacionada aos povos que perpetuavam a agricultura. Então, quando o pessoal que era nômade se fixou em locais e começaram a ter rebanho, plantações, de uma forma mais estacionária, a Longhouse ela passou a ter uma importância muito grande. A Longhouse, como o nome diz, casa longa ou casa grande, era uma casa comunitária onde não existiam cômodos. Então, era uma casa que era compartilhada por várias famílias e que ela tinha a característica de estar relacionada com uma matriarca. Então, era a matriarca que tomava conta dessa casa, porque os homens, naturalmente saíam para caçar, para plantar, para ter uma espécie de subsistência, e as matriarcas, ou a matriarca. E além disso, além de ser uma matriarca, ela era uma idosa, Então, quem vai chefiar essa estrutura é uma matriarca idosa. Tem um conceito, uma palavra que se chama gerontocracia, que é o governo dos idosos. Então, a Longhouse vai ser esse local
que vai ter as relações parentais, né, administradas por essa matriarca. Então essa matriarca idosa, ela vai gerir, né, tudo que acontece dentro dessa casa. Ela vai cuidar das noras, das suas filhas e filhos, né, dos netos, e ela vai ser ali a cabeça da casa. A relação que o autor faz da Longhouse ao nosso atual estágio civilizacional é a seguinte: a partir do momento em que as mulheres começam a ocupar esses cargos de forma desproporcional, como recursos humanos, cargos de tomada de decisão, cargos de poder, elas vão estar perpetuando um estado de Longhouse inconsciente. E qual que é o problema disso, né? Para o autor, essas mulheres elas vão se apartar de conflitos que são físicos, né? Como o homem sempre fez, o duelo, a luta, a batalha, as guerras, e elas vão criar um outro tipo de conflito. O conflito perpetuado pelas mulheres é um conflito psicológico. Então, ela não vai entrar em vias de fato, assim como o homem faz, mas ela vai criar uma atmosfera de repressão. E a gente vê isso na sociedade através de, por exemplo, cultura de cancelamento, né? Os homens, eles sempre tiveram uma postura aberta, uma postura solar, né? Se ele não gosta de um outro homem, ele fala: eu não gosto de você, né? Vamos resolver isso na briga, vamos resolver isso na luta, ou vamos resolver isso num jogo. E já as mulheres, elas tendem a fazer um terror psicológico. E a cultura do cancelamento é justamente isso. Alguém fala algo que eu considero detestável e eu vou apartar essa pessoa da existência. Eu vou jogá-la de lado do meu sistema. Ou seja, eu não confronto ela diretamente, eu não tenho um conflito com ela de uma forma material, eu não brigo, eu não luto com ela, mas eu quero simplesmente afastá-la do meu convívio. E a gente viu isso, aquilo que o autor fala do safetyism, que é um culto à segurança, né, lá em 2019. Então a gente viu que as pessoas iam na praia sozinha e ela era proibida, né? Chegava lá, a guarda municipal batia na pessoa, expulsava ela da praia, sendo que ela estava sozinha. Ou seja, não existe nada mais patético, né, do que isso. Simplesmente em criar um estado de repressão, de terror psicológico, literalmente. E a implicação da Longhouse, ela vai ser reverberada no cenário social. Por exemplo, quando a gente pega essa grande burocracia, né, que a gente está vendo no mundo hoje, este apelo a um falso moralismo, né? Todo mundo parece ser bom, todo mundo parece ser de bem, mas quando você vai ver, a essência das pessoas está podre. Por quê? Ela tem que parecer estar boa para que ela se insira nesse sistema. E aí, quando você tem uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que tem uma legitimidade na sua personalidade, que fala verdades, que induz ao debate, né, que por mais que ela não tenha uma posição política comum, ela ainda assim devia, né, ser respeitada pelo que ela pensa, a gente vê essa pessoa sendo totalmente jogada de lado, sendo cancelada. Então, o grande problema, o autor aponta aqui, é como que as coisas chegaram a esse ponto. Então, o autor vai trazer uma citação interessante que vai dizer o seguinte: desde cedo na infância, as meninas competem por meio de estratégias que minimizam o risco de retaliação e enfraquecem as outras meninas. Entre essas estratégias estão evitar interferir diretamente nos objetivos de outra menina, disfarçar a competição, só competir abertamente quando ocupam uma posição de alto status na comunidade, reforçar a igualdade dentro do grupo feminino e excluir socialmente as rivais. E esse, para o autor, é o retrato da Longhouse. É você evitar o conflito direto, que os homens sempre fizeram,
e trabalhar nesse terror psicológico, nesse estado de retaliação psicológica que vai fazer com que essa mulher, né, no caso que é uma inimiga da matriarca, ela se sinta excluída, ela se sinta menor, ela se sinta excomungada da sua própria comunidade. Ou seja, não sei vocês, mas eu prefiro que alguém venha até mim e fale o seguinte, ó, a gente tem um desacordo, vamos resolver isso na porrada. Vamos ficar ali 5 minutos dando soco um no outro para ver quem que ganha. Do que chegar, por exemplo, na casa de algum parente e ficar aquele murmurinho, né? As pessoas falando, nossa, o fulano fez tal coisa, e se afastam e tentam excluir ele de alguma forma. Claro que de uma forma passiva, nota que não há aqui o encontro direto, né, da briga, da luta, mas que te excluem de uma forma psicológica. Eu vejo como muito pior essa segunda opção. E entenda que isso é uma postura que, historicamente, as mulheres adotaram de uma perspectiva histórica evolutiva, entendem? Para a mulher, que ela não é tão forte, tão solar, tão heróica, né, quanto o homem, para ela faz sentido estratégias que minimizem o dano a ela e aos filhos dela. Então é natural que ela atue nesse jogo, neste universo psicológico, perpetuando esse terror psicológico. Enquanto para o homem, o natural é que ele pegue uma espada, é que ele pegue ali um pedaço de pau e vá bater no outro. Entendo que são dois níveis diferentes de uma mesma coisa. Ambos querem expelir os seus rivais, mas um vai para um lado da batalha, da luta, e o outro vai por um terror psicológico. E aí a gente vê que o heroísmo masculino está praticamente morto, né? Os ideais masculinos de força, nobreza, temperança e fortaleza, né, dentre outros, estão simplesmente sendo exauridos, né, da nossa sociedade. E aí tem uma reflexão muito profunda que é trazida lá pelo Clube da Luta, pelo filme, e em uma determinada cena, o Tyler Durden, ele vai falar o seguinte: eu não posso me casar. Eu só tenho 30 anos. Somos uma geração de homens criados por mulheres. Queria saber se realmente é de uma outra mulher que a gente precisa. O que ele está trazendo aqui, né? Desde criança, a gente vai para a creche, tem mulheres que nos ensinam. Ali a gente vai para o primário, professoras mulheres, né? Para o ensino fundamental. A gente vai para o ensino médio, mulheres, pouquíssimos professores masculinos. E aí, quando a gente atinge a idade adulta, essas próprias mulheres que nos ensinaram, elas falam o seguinte: você não é um homem de verdade, você não é um homem másculo, porque eu gosto de homem másculo, né? Você é um homem efeminado. E aí, a gente se pergunta, né? Caramba, qual que foi o meu erro se eu simplesmente participei desses ambientes? Entendam o seguinte, né? Claro que é o papel da mulher criar os filhos, né? Dar uma boa educação. Mas a partir de um momento da vida, principalmente dos meninos, elas não vão conseguir criar homens. Porque somente homens criam homens. Então, a partir de um certo momento na vida do menino, seja ali pelos seus 14, 12 anos, ele vai ter que estar com o pai. Ele vai ter que fazer coisas de homem. Ele vai ter que participar da vida de um homem para ele ser considerado um homem. Só que quando você põe essa criança no ambiente, por exemplo, escolar, o ambiente escolar, ele é long house pura. O ambiente escolar, você tem que pedir permissão para você ir ao banheiro. Você não pode falar a hora que você quer. Você não pode se levantar a hora que você quer. Você é a toda hora desestimulado a você ser alguém viril, alguém forte, alguém solar. Você é simplesmente escurrachado pelas professoras porque você dá a sua opinião. Então, esse é o contexto da Long House. Não existe como criarmos
homens fortes em locais femininos. E não entendam mal, eu entendo de uma forma muito respeitosa o papel da mulher na sociedade. Mas como a gente vê reverberar a Longhouse hoje, a gente está vendo que o mundo está caminhando para um estágio autodestrutivo. Simplesmente porque a gente não pode falar que 1 mais 1 é igual a 2. Porque a gente vai ofender a um grupo de pessoas e os tais dos crimes de ódio, né? O que é um crime de ódio? É um crime que não tem vítima. Então, não cabe a mim julgar alguém que faz um crime que não tem vítima. Ou seja, não me importa se uma pessoa está falando que ela é tal coisa. Ela tem o sistema de crenças dela, ela pode ser o que ela quiser. Mas agora, se eu criar um Estado, se eu criar de uma forma totalitária para dizer que ela não pode pensar daquele jeito, aí a gente está vivendo já um Estado totalitário, entende? Essa que é a base da liberdade de expressão. Então a Longhouse ela vai atuar como um terror psicológico nos indivíduos, ela vai criar um estado de coerção mental, né, no consciente da população, em que as pessoas vão se amedrontar em fazer certos tipos de coisa, em falar certos tipos de coisa e simplesmente mencionar coisas. Então, quando a gente vê esses termos, né, que falam agora racista, nazista, taxista, são termos que já perderam o significado há tempos, mas que eles são rótulos para que a gente possa colocar nas pessoas que a gente quer eliminar. Ou seja, esse é o grande trabalho da Longhouse. É você, através de um sistema de coerção psicológica, apontar o dedo, acusar essas pessoas e afastá-las do convívio social. E aí vai existir um momento em que as pessoas vão estar em um sistema onde vão ter medo de serem denunciadas. Porque quando eu banalizo, por exemplo, a pessoa chamar a outra de racista, simplesmente porque ela não gosta de mim, simplesmente porque ela interpretou mal uma frase minha, e eu aponto o dedo para ela e essa pessoa ela é afastada, isso também pode acontecer comigo. Ou seja, outras pessoas podem apontar o dedo para mim e me acusar de alguma coisa, e eu vou ser cancelado, eu vou ser afastado, eu vou ter a minha vida social totalmente desmoronada, simplesmente porque existe um terror psicológico no ar e que as pessoas estão gostando disso. As pessoas estão dando corda para isso. Cada vez menos a gente vai ter opiniões sinceras, a gente vai ter verificação de fatos sobre a realidade e cada vez mais a gente vai ter opiniões baseadas em emoção, opiniões baseadas em sentimentos, opiniões que vão tentar não ferir, não machucar outros, mas que vão ser falsas. Ou seja, é tudo isso que a gente vê na escola. As professoras estão cada vez mais proibindo alunos de praticarem esportes de combate, porque elas querem criar um ambiente 100% seguro, um ambiente 100% acolhedor, um ambiente em que você se sinta bem. Só que a base da humanidade, ela não é estar num ambiente confortável. É literalmente o oposto. Desde os primórdios da vida humana, a gente viveu em condições insalubres. A gente viveu em condições de morte, de miséria, de fome, de violência, de guerra. Então, quando eu tiro a violência da vida das pessoas, elas não sabem para onde correr. Elas vão tentar parecer alguém que não são. Elas vão tentar interpretar alguém que não é. Ou seja, cada vez mais as meninas vão fazer esse ataque psicológico na mente dos meninos que não vão poder revidar, porque, claro, eles vão ser chamados de misóginos, enfim,
Vocês entenderam. Mas o ponto aqui que eu quero chegar é que isso está tão enraizado na nossa sociedade em que esses crimes de ódio estão sendo aplicados à torto e à direita. Qualquer um que expõe a sua opinião, sendo ela baseada em fatos, e as pessoas leem e mal interpretam isso, caracterizam como um crime de ódio. Tá, mas não é um crime de ódio. Ah, você tem ódio a minorias, você é transfóbico, você é gordofóbico. Tá, mas eu tenho a minha compreensão baseada em dados científicos. Não, mas você está falando algo que as pessoas não querem ouvir. Então esse é o retrato que é abordado, que é colocado nesse texto da Longhouse, e eu acho assim que é um retrato, infelizmente, é um retrato da sociedade atual, e não se sintam desencorajados de você criar um grupo, de você treinar com seus amigos, de você ir para academia, de você ter uma vida ativa, simplesmente porque paira no ar esse fantasma da Longhouse, mas entenda isso como um desafio a ser vencido, e entenda que você foi condicionado a pensar dessa forma desde a escola, novamente com professoras te colocando na cabeça que o mundo é pacífico, você precisa ser um pacifista, você não pode brigar, você não pode ser violento, e quando o mundo real ele se apresenta para você, e com esta realidade que existem guerras que estão acontecendo no mundo, que tem gente morrendo, que existem crimes violentos em todos os cantos, em todos os locais, e você não tem que ter uma atitude pacifista em relação a isso. Entenda que você precisa desenvolver esse lado heróico, você precisa desenvolver este lado solar, este lado de você confrontar o mundo, e falando isso, você também precisa ir para uma academia, manter uma dieta legal, aprender técnicas de defesa. Então, eu acho que essa é uma maneira válida, da gente observar o mundo e olhar também para a natureza. Na natureza, a Longhouse não se consolidou. Por quê? Porque cada um tem o seu papel. E quando a gente está num ambiente que é totalmente artificial, como a cidade, naturalmente coisas artificiais vão tomar o local das coisas naturais. Então a Longhouse, ela é justamente este terror psicológico que paira no ar da cidade. Já notaram que quando a gente vai para a natureza, parece que é um alívio, Respirar o ar puro. Parece que essa opressão da cidade nos deixou. É o peso da Longhouse. Porque quando tem alguém que quer fazer mal para você, mas ela não fala, você sente, essa energia. Então, grande parte desta decadência do mundo moderno é porque a gente aboliu o conflito. Quando a gente tem um conflito, a gente vai lutar para ser o melhor, a gente vai competir para ser o melhor. E quando a gente vive na Longhouse, não existe competição para o melhor. O que existe é um sistema que ele vai tentar afastar os outsiders, e ele vai priorizar quem está integrado ao sistema. E é interessante a gente falar que o homem, ele não liga de ser um outsider. O que é um outsider? É aquele que pensa fora da caixa. É aquele que não está de acordo com a maioria. Já para a mulher, para ela é o pior inferno do mundo ser um outsider. Que a partir do ponto de vista histórico, a mulher ela tem que resguardar a sua prole. Ela tem que perpetuar a sua espécie. Já o homem não. Então, a mulher ela vai se conformar ao grupo, e o homem ele não vai ligar, não vai notar de ser considerado um outsider. E a gente vê isso muito bem na escola. Quando tem ali um aluno mais quieto, um aluno que gosta de coisas diferentes,
ele vai se dar muito bem sozinho. Ele não vai querer fazer parte do grupo. Agora, as meninas, elas vão competir para ver em que grupo que elas estão. Elas vão querer criar um grupo coeso. Elas vão até querer criar uma inimizade entre aquelas que elas não consideram do grupo delas. E isso vai ser algo que até é algo tribal, algo de um clã. E quando a gente pega esse homem outsider, ele, hoje em dia, ele está sendo criado pela internet. Por quê? Como o grupo não aceitou ele vai ser jogado de lado. E aí aquele cara que ele vai pesquisar por conta, ele vai aprender a fazer as coisas por conta, e ele vai desenvolver ali uma individualização, ele vai desenvolver ali uma independência, e ele não vai querer fazer parte do sistema. E é isso que a gente está vendo hoje em dia. A gente está vendo o quê? Uma massa de mulheres que estão lá nos seus 30, 35 anos e não estão casadas, não têm filhos, e a gente está vendo uma massa ainda maior de homens solteiros nessa idade que não tem interesse nenhum em se casar, não tem interesse nenhum em namorar, não tem interesse nenhum em participar desse sistema de relacionamento, e eles estão muito bem. E para a mulher isso é um inferno. Elas estão chegando nos 35 e elas estão literalmente chorando, porque na cabeça delas, elas queriam estar casadas e com os filhos. E já o homem não, os homens estão super bem, e aí quando ele atinge uma determinada idade, ele simplesmente se relaciona com uma menina mais nova. Então, nota que esse sistema da Long House, ele é muito mais denso, ele é muito mais complexo do que aparenta ser. E as mulheres que acham que estão se beneficiando da Long House, na verdade, elas estão sendo prejudicadas pelo próprio monstro que elas criaram. Então, quando eu tenho, por exemplo, regras em um grupo e eu excluo as pessoas com quem eu não quero, eu naturalmente vou criar esses outsiders, e esses outsiders, eles não vão dever nada para ninguém. E é justamente esta a imagem do jovem moderno. Eles não estão querendo trabalhar de CLT, eles não estão querendo fazer faculdade, eles não estão querendo namorar e criar família enquanto novos, e sim eles estão se virando, eles estão estudando por conta, eles estão abrindo empresas, eles estão criando formas de renda diferenciadas da maioria, e eles estão super bem. Bom, vídeo complexo esse e muito profundo, né, de certa forma, porque é um retrato, né, da sociedade que a gente vive. Novamente, né, eu sei que para alguns podem ser ideias um pouco duras, né, para serem aceitas, mas assim eu vejo que o homem ele é caracterizado pelo quanto de verdade ele aceita, ele pode aguentar. Quando a gente se liberta desse sistema que é a Long House, a gente consegue ver ele de longe. E quando a gente vê ele de longe, a gente consegue ver todo o funcionamento dele e ver que esse sistema está fadado, né, ao caos, ao fracasso. E eu quero realmente que você que está ouvindo, né, o meu vídeo seja um outsider inteligente, seja aquele cara que não perde tempo por coisas bobas, né? Que canaliza a sua energia para algo produtivo, né? Que seja para ter um sucesso, ganhar dinheiro, que seja para você ter uma condição melhor, né? Crie o seu grupo de amigos, crie a sua tribo, né? Porque quando o outsider conhece outros outsiders, eles fazem ali criam, né, uma amizade muito forte. E esse que é o ponto aqui. Esse tribalismo que eu apresentei para vocês, né, nos meus vídeos anteriores, ele ainda existe, né? O Mannerband ou o Corios, os mitos principais da humanidade, eles são reproduzidos, eles são reverberados a toda hora. Então, nada mais justo de que você
crie o seu próprio Chorus, que você crie o seu próprio Manemband, que é a sua equipe, a sua irmandade. E isso vai te fortalecer como indivíduo, né? Não existe essa ideia do cowboy solitário. Essa ideia ela é uma falácia. O cowboy solitário, ele morre, né? E ao longo da história a gente viu que a regra é que homens fortes se juntem e que tenham objetivos semelhantes. Só assim a gente vence a nossa vida aqui na Terra. Então esse vídeo, além de ser uma constatação da realidade, ele é um convite para que você conheça pessoas, para que você entregue o máximo de você e não somente absorva esse vídeo como um mero entretenimento, beleza? Lembrando que temos o nosso grupo do Telegram. Estou sempre atualizando o grupo e colocando postagens heróicas, postagens solares para dar um up, né, na motivação dos senhores aí. E é isso. Falou!